Enfim, vamos embora, que agora tem entrevista aqui com a bancada do Jornal Amanhã, já está aqui conosco Carol Lins, advogada, professora e especialista em direito tributário. Vamos falar sobre o assunto que movimentou bastante a semana passada. E essa ainda, e o povo está aflito, doutora Carol. Bom dia, tudo bem? Bom dia Arthur, bom dia Patrícia, bom dia a todos, bom dia toda a audiência. Realmente um assunto bem polêmico, que atingiu o nosso órgão mais sensível, o bolso. Pois bem, o tema assim é o e-commerce, mas para o ouvinte que não está familiarizado, né, com esses termos técnicos, em inglês principalmente, eu traduzi assim com Patrícia, que é a compra da Shopee, da Shein, do AliExpress, que se popularizou de maneira assim muito grande no Brasil, sobretudo nas classes C, D. Hoje é um negócio altamente democrático, todo mundo vai lá no aplicativo e compra, né, qualquer coisa nessas lojas, nesses marketplaces, da China, Singapura, etc. E agora, desde o governo passado já havia, por parte da Receita Federal, uma tentativa de não é de criar o tributo, é de fazer com que se pagasse algum tipo de imposto. Exatamente. E aí, qual é o tributo já era existente, né? Até explicar isso aí melhor. Exatamente. A tributação sobre esse comércio eletrônico, né, que a gente gerou nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. O pessoal, né, às vezes em casa, ficava ali um pouco ansioso, aí ia comprar e aquele produto barato acaba nos atraindo. Pois é. A polêmica é que foi veiculado por aí que se criaria um tributo novo, um imposto, né, sobre essas compras. O que não é verdade, né? Na verdade, realmente, desde do governo passado que se tenta intensificar essa fiscalização. O que acontece é que existe uma isenção de até $50, né, dá cerca de R$250, para compras, para encomendas que venham de pessoa física para pessoa física. Então, encomenda por exemplo, você tem um conhecido lá fora, pede para ele comprar lá um brinquedo para o seu filho e manda, não seria tributado, né, até $50. Só que vinham essas compras desses sites, né, chineses, enfim, maior parte chineses. E não existia uma fiscalização porque a própria Receita Federal não tem condições Isso, não tem condições. 500 mil pacotes por dia. 500 mil pacotes, exatamente, 500 mil pacotes por dia. Não tem como ele olhar todos esses pacotes, então ele fazia por amostragem e aí acabavam passando, né? O valor baratinho ali acabava ficando mesmo e todo mundo dizia, é até melhor dividir a compra. O próprio site fazia isso, né? Já vinha fazendo isso. Ele estimula o consumidor a dividir a compra para burlar. Exatamente, para que você não seja taxado. Exatamente. Então, assim, imposto de importação é realmente algo muito polêmico, porque a gente sempre tem a impressão de que lá fora tudo é mais barato, e de fato, em alguns casos, mesmo. É isso, os sites chineses. Ou quando a gente traz de fora mesmo, quando vem aquilo que a gente traz mesmo como bagagem acompanhada, né? Então, a polêmica está sendo, e aí? Como é que vai ficar? 60% a mais, né? Sobre essa compra, né? A ideia é investigar. Isso está dando muita polêmica. Então, o pessoal está preocupado, porque isso desestimula o pessoal a comprar. Os sites estão tentando aí ver alguma forma de continuar, né? Até porque são grandes, né? Grandes empresas, grandes sites. Grandes sites. A gente está falando de imposto de importação, né? É o que incide sobre essas transações que a gente faz com empresas sediadas no exterior. É 60% da alíquota. Ela vale para todas as compras? Como é que é a disciplina do imposto de importação? Não. Porque se encaixa muito, porque as empresas no Brasil pagam impostos e as que estão fora não estão pagando nenhum imposto de importação. Como é que é? Exatamente. Bom, dentro do Brasil tem toda essa carga tributária, né? ICMS, tem, né, IPI, tem toda uma carga que realmente onera, e por isso também que se fala, né, que isso seria uma demanda dessas empresas hoje que vendem, né, principalmente vestimenta, né, que é o que vem sendo mais comprado. Vestimenta, calçados. Então, o imposto de importação é de 60% e ele incide, né, sobre também frete, seguro. Então, o preço realmente, quando você aplica o imposto de importação, a partir dos $50 da encomenda, ele acaba incidindo e fica, né, um precinho bem salgadinho. Até $500 incide só o imposto de importação.
De $500 a $3.000, aí incide importação, mais ICMS, mais IPI, mais algumas coisinhas lá que vão acabar onerando. E para pessoa física só pode importar até $3.000. Se você está importando algo de fora, às vezes a pessoa está importando um enxoval. Se der mais de $3.000, vai ser considerado que você é uma pessoa jurídica. Então, até $3.000 teria essa possibilidade, né, de ser imposto de importação para a pessoa física. Doutora Carol, eu queria que você aproveitasse para falar sobre, estamos falando aí de comércio eletrônico, e aquela mudança que aconteceu em 2015, que beneficia também, né? Ela beneficiou não a região Nordeste com aquela questão do tributo na fonte, né? Da onde ele partia e aonde se recebe a mercadoria. Fale um pouquinho disso aí. Excelente. Excelente ponto, porque tributação de comércio eletrônico, né, envolve tanto essa parte internacional que nos interessa, né, o nosso bolso. Tem essa nuance aí da polêmica que por enquanto vai permanecer assim, né? Vai realmente acabar com essa... Não é acabar com a isenção vai permanecer, mas vai ser mais investigado, vai ser mais fiscalizado se está vindo de pessoa jurídica, porque muitas vezes vinha, né, como se fosse pessoa física e não dava para ser investigado. E quanto a essa mudança de 2015, ela é muito interessante, porque foi assim, o que deu a mudança de paradigma mesmo para a tributação no comércio interno, né? Desde 2010 é que vem crescendo o comércio eletrônico. Antes a gente ia para uma loja aqui no shopping, comprava um tênis, comprava até computador, né, celular. Hoje a gente compra muito em site. E dentro do país, a gente compra muito de sites que estão lá, localizados no Sul e Sudeste. Eu ia dizer, até aqui a gente compra a maior parte vem de exatamente, lá, né? Sul e Sudeste. Então, o ICMS, que era cobrado antes aqui no Rio Grande do Norte, nessas empresas que a gente ia comprar lá no shopping, ele acabou sendo reduzido, né, a essa arrecadação. Por quê? Porque até 2015 era tributado só na origem. Então, quando a gente comprava, sei lá, uma roupa, um calçado, um eletrônico do Sul e Sudeste, que era a maior parte da indústria e das empresas que vendem esses produtos, né? Então, ficava lá com a origem. Norte e Nordeste acabaram sendo muito prejudicados. Até vinho, você compra tudo, né? Hoje, produtos alimentícios, a gente acaba comprando muita coisa de fora. E desde 2015, com a emenda constitucional que mudou lá essa dinâmica para a tributação, inclusive do ICMS para não contribuinte, que somos nós, consumidores, foi prevista uma forma de distribuição desse ICMS. Então, ficaria uma parte, assim, para falar bem simples, né, para quem está nos ouvindo, ficaria uma parte com a origem e outra parte com o destino, né, que foi o que originou algo muito polêmico aí também, que o pessoal já deve ter ouvido, que é o chamado DIFAL, que é o diferencial de alíquota, né, que isso gerou também até uma obrigação acessória, que é um custo a mais para o empresário. Tanto é que a Associação das Pequenas Empresas entrou lá no STF para suspender a aplicabilidade. Só que desde 2023, agora, ele vem sendo aplicado, o diferencial de alíquota, e isso gera um custo a mais. Agora, isso gera um custo a mais, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista de desenvolvimento regional, é muito importante para Norte e Nordeste. Traz o imposto para o Estado, isso, né? Exatamente. Exatamente. Eu entendo, assim, que para a empresa gera um custo a mais operacional, até porque a gente tem um alto custo no Brasil. A gente está tentando aí, com a reforma tributária, tornar menos complexo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa dessa distribuição. É imprescindível para Norte e Nordeste, Centro-Oeste também, até Espírito Santo, que está incluído também. É muito importante que a gente distribua essa arrecadação de ICMS. Porque estados como Rio Grande do Norte não tem como competir com São Paulo, por exemplo, que é a segunda maior arrecadação do Brasil, né? A primeira é a União, segunda é São Paulo, terceira é o município de São Paulo, só para vocês terem ideia. Carol, me diga uma coisa, a gente está aí às portas de discutir uma reforma tributária no Congresso que está sendo prometido como uma reforma que vai, pelo menos, simplificar radicalmente essa... Exatamente. Você é estudioso do direito tributário, sabe bem como é que é complexo o negócio. Exato. Isso tem impactos gravíssimos na competitividade, no meio do negócio, enfim.
o que é que está sendo pautado especificamente para o e-commerce? O que é que tem mudança, sobretudo nessa questão dessa guerra tributária entre os estados, que muitos terminam sendo prejudicados? É verdade. Bom, sobre a complexidade, só um dado interessante que o Brasil, eu sempre digo isso em sala, eu digo, o Brasil é campeão, não deixa ninguém chegar perto. Campeão mundial de complexidade tributária, nós temos 1.500 horas, foi feita uma pesquisa pelo Banco Mundial. Em segundo lugar está a Bolívia, com cerca de 700 horas. Então, para vocês verem, né, como a gente tem complexidade tributária. Só para burocracia, só para pagar o tributo, para fazer as burocracias, a gente gasta tudo isso. A reforma tributária está sendo pensada tanto, né, do ponto de vista de tornar menos complexo, o que eu acho que, assim, do jeito que está sendo colocado, não vai tornar menos complexo, porque estão trazendo soluções simples para um problema muito complexo. E quanto ao e-commerce, né, o comércio eletrônico, até as plataformas digitais... Já ia perguntar, já ia entrar já tudo isso, das plataformas digitais. A tecnologia tem algumas questões. Já se tentou no governo passado criar um imposto digital sobre transações financeiras, né? Já se tentou, não passou. Pensa-se, inclusive porque hoje é uma preocupação mundial. Qual é a preocupação mundial? Dos grandes países, dos países desenvolvidos, da OCDE, inclusive, que é aquele grupo de países, né, desenvolvidos, aquela organização para a cooperação de países desenvolvidos. Eles pensam em tributar, já fizeram até, o G20 já criou uma cooperação para que os países criassem tributos em torno de 15% sobre as grandes plataformas digitais. Por quê? Porque hoje elas são a causa de diversos desequilíbrios em vários países. Não é só no Brasil, não. Em outros países também, porque elas causam evasão de tributos. Várias dessas grandes organizações estão operando nas bolsas orientais e esses valores, ou em paraísos fiscais, né? O dinheiro está sendo... né, distribuído para países, assim, estão indo para esses bancos e acaba acontecendo o que chamam de erosão das bases tributáveis. Então, o Brasil tem também essa preocupação de tributar, né, essas grandes corporações. Vou dar um exemplo aqui, não vou falar essas redes, Netflix, isso. Pode Google, falar, né? Pode falar. Uber, Netflix, exatamente, Netflix. Eles não pagam o tributo devido porque não existe uma fiscalização efetiva. Então, se pensa, vamos criar um tributo novo? Vamos criar um tributo para essas plataformas? Quanto a streaming, já existe o ISS. Em 2016 houve uma alteração e já se deve cobrar, muito embora eu não vejo os municípios fazendo uma grande movimentação para cobrar esse streaming, esses serviços de streaming, que são, né, Spotify, Netflix. A publicidade também dentro, né? Isso. Aí tem essa questão. Tem também uma proposta de criação da chamada CID Digital, que é uma contribuição, é uma contribuição de intervenção no desenvolvimento econômico, que a proposta, inclusive, foi de um deputado aqui do Rio Grande do Norte, o João Maia, né, do PL. Foi em 2020, que foi já está lá, né? Está na Comissão de Comunicação. Eu olhei ontem à noite, né? Tá. Então, esse PL, ele prevê uma contribuição sobre publicidade nas plataformas digitais, as interações que são realizadas lá nas plataformas. Você está aqui no YouTube, as pessoas estão essas interações, tudo isso que gera, né, um retorno pecuniário, né? Exatamente. E também as transmissões de dados, né? Isso é importante, a gente vê até naquele filme Dilema das Redes, não sei se vocês viram, né, que é importante, assim, até para limitar essa atuação, para tentar fazer com que essas bases tributáveis sejam, né, adquiridas. Por quê? Porque quando você não tributa as grandes, a Receita acaba ficando com essas soluções aí, de tributar, né, vamos investigar mais essa compras que vem, né, internacionais, ele acaba ficando sem saída. Né, que penso que a saída é tributar os grandes, as big techs, tributar, não é porque se quer desestimular, porque os grandes, os países desenvolvidos, eles tributam bastante, mas porque existe aí uma forma de você distribuir bem esse ônus tributário, para que a classe média, a classe mais pobre não pague o preço, né, não pague
O pato. Então, a CID digital, ela tem sido muito rechaçada, assim, as pessoas têm se insurgido contra ela. Por quê? Porque seria um tipo de... Isso, uma bitributação. Na verdade, o que deveria ser feito, e aí eu concordo também com isso, é que deveria se intensificar a fiscalização no imposto de renda. Só que é muito difícil. É muito difícil o imposto de renda, porque, como eu falei, né, elas vão para outros países, elas criam planejamentos tributários. Por exemplo, Uber. A gente está pagando aqui, coloca o nosso cartão de crédito, mas eu sei lá onde é que está, para onde foi. A pessoa que faz o Uber, né, vou chamar aqui de uberista, né, ele paga ali o ISS, ele paga. Porque ele é pessoa física, ele não tem como fugir. E ele está aqui, né? Ele está aqui. É isso que eu digo. Aí a gente se insurge muito contra a cobrança tributária. Por quê? Porque a Receita não tem o que fazer. Ele diz, olha, eu tenho que arrecadar. Eu tenho que pagar esses serviços aqui, então eu vou cobrar de quem está aqui, de quem não pode fugir. Aí o que é que acontece? O Brasil tem uma alta complexidade e uma alta tributação sobre folha de salários. Isso também quebra a nossa competitividade no mercado internacional. Então, é por isso que quando a gente fala em reforma tributária, tem que ser pensado numa mudança estrutural, de redistribuição desse ônus tributário. Porque se você onera muito a folha de salários, você mina muito a sua competitividade, você não vai ter produtos que cheguem no mercado internacional com um preço, né? Bom, se você precisa pagar a folha de salários, se você precisa, o seu produto não chega com preço competitivo lá fora. Então, a gente precisa pensar de forma estrutural. Tributar as grandes, né, empresas aí de comércio eletrônico, né, Shein, Shopee, AliExpress, penso eu que pode até por enquanto, né, vigorar, vai trazer aí uma certa arrecadação, mas a gente tem que ver também de outro ponto de vista, tanto do ponto de vista de estimular o mercado interno, não sei se exatamente vai se transferir para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que se criar também uma forma de se tributar as grandes corporações de tecnologia. Não é só tributar a gente ali que compra, né, nessas chinesas, mas, enfim. Enfim, muita gente, inclusive, compra nesses marketplaces para revender. Tem muita gente que faz disso um negócio, chama pelo preço mais barato. Ô, Carol, rapidinho, a gente já está aqui no final, me dê só um status sobre essa discussão da tributação dessas Shopee, essas coisas todas. Vai ser baixar alguma norma? Como é que está hoje? Já foi implementar a mudança? Como é que está? Só para o nosso ouvinte se orientar e saber se pode contar logo agora ou espera. Não, já tem um projeto tem um projeto de lei, né? O que eu vi tem um projeto de lei, nem precisaria de um projeto de lei porque basta ele fiscalizar, mas tem um projeto de lei já fazendo algumas alterações para que haja essa tributação. Não vai acabar a isenção, sobre essa encomenda. O que vai acabar acontecendo são normas que vão ser baixadas para intensificar a fiscalização. Então, a fiscalização, se vem de fora Shopee, né, o nome Shopee, que é uma pessoa jurídica, para Carol, por exemplo, então vai ser tributado se tiver, né, menos independente. Por quê? Porque não é encomenda. Certo. Agora, medicamentos, por exemplo, livro é imune, medicamento é isento. Sim, nem todos os artigos. Né? Então, se você compra livro lá fora, pode continuar comprando, não vai ser taxado por imposto de importação. Mas, de fato, agora vai ser implementado, já tem norma, né, sendo baixada, projeto de lei. E também as portarias, né, do Ministério da Fazenda também já estão, e da Receita Federal, exatamente. Tá certo, obrigada. Excelentes explanações aqui. Vamos conversar ainda muito sobre esse assunto de tributação, que é um assunto complexo, né, que falar sobre educação fiscal que é importante, né, doutora Carol? É isso aí. Vamos então agora para o nosso segundo intervalo, a gente volta já com mais Jornal da Manhã para você.